Já está a filmar, faz favor. Primeiro, boa tarde a todas e todos que aqui estão. Queria agradecer desde o início à professora. Eu tenho sempre alguma dificuldade, mas penso que é Olinda. Olinda, sim. Foi a professora Olinda que, no final de uma outra apresentação na Faculdade de Psicologia de Ciências da Educação, me veio perguntar se eu não me importava de apresentar o livro também na Unicep. E claro que eu disse logo que sim. Portanto, obrigada por esse incitamento, por esse estímulo. Obrigada também à Unicep pelo acolhimento e também por este espaço que é tão confortável de cultura, não é? Confortável de cultura. Livros nas paredes, nas estantes, muitos, aliás. E, portanto, ao Rui Vaz Pinto, que trabalha muito por este ambiente e por este clima, e obrigada também por isso. Obrigada às edições Afrontamento, porque desde o início que manifestaram uma abertura imensa para a publicação do livro e acompanharam-me e ajudaram-me até em alguns erros que eu uma vez ou outra cometi por muito trabalho, mas foram sempre muito carinhosos e investiram bastante na publicação do livro. E por isso também obrigada. Tenho que nomear especificamente o Dr. José Ribeiro e o Dr. Rui Faria, também por isso. E depois não posso deixar de falar do Centro de Investigação e Intervenção Educativas, concretizando na pessoa da Rita Coelho, não é? Sem a qual nós não éramos nada, não é? Quase não éramos nada. É o braço direito e esquerdo, um corpo inteiro, que está sempre ao nosso lado e que permite que nós consigamos resolver quer os problemas de fundo, quer aquelas coisas mais corriqueiras e que nos sentimos sempre acompanhados por isso. Aliás, como é dito também nos agradecimentos do livro. Agradeço também a todos aqueles que aqui estão, amigos, todos. Eu acho que neste momento já não diferencio. Eu sei que estão aqui algumas das professoras, pelo menos, que foram entrevistadas e cuja história é contada neste livro, e isso é excelente. Mas sim, estão aqui na maioria amigos, familiares também, e também agradeço companheiros de viagem, companheiros do projeto, e agradeço também do projeto e de outras lides ligadas à educação, a quem também agradeço a presença. E depois, claro, neste caso, os últimos são mesmo os primeiros. E os primeiros são os professores e as professoras que aceitaram ser entrevistados e, portanto, dar o seu contributo para este estudo. E foram muitos. Aqui estão 96 histórias e por isso lhes agradecemos. Como já disse há pouco, alguns estão aqui. Efetivamente, nós dizemos isso por várias vezes, mas foram eles e outros como eles que efetivamente concretizaram uma das principais promessas do 25 de Abril, que era a educação e o desenvolvimento da educação. E que eles, efetivamente, no dia-a-dia, no cotidiano, que este livro nos mostra de uma forma muito clara, fizeram, não é? E por mais leis, planos curriculares, programas que existissem, sem eles nada se tinha feito, e sem eles, sobretudo, nada se tinha feito com a qualidade com que eles fizeram. São 96 histórias, estava eu a dizer, de homens e mulheres, mais mulheres, como sabemos, do primeiro ciclo, do pré-escolar, do segundo ciclo, do terceiro ciclo e secundário. De todas as regiões do país, tentamos, embora isto com os professores é um bocadinho difícil, começaram no Algarve e acabaram no Porto, mas isso é inerente de qualquer modo, conseguindo aqui algum equilíbrio do litoral, do interior, do norte, do centro e do sul. Aliás, tudo isto pode ser depois concretizado e verificado no site do projeto, que eu vou falar daqui a um bocadinho, onde podemos ver
tudo isto de uma forma relativamente agradável, tenho um mapa, tenho o número de pessoas entrevistadas, exatas, não é? O número exato das pessoas entrevistadas. Quando eles foram entrevistados, mais ou menos metade já se tinham reformado, outra metade ainda estava a trabalhar e, neste momento, ainda há professores que foram entrevistados que ainda estão a dar aulas. Eu, quando escrevi isto, pensei pela primeira vez de uma forma nova neste dar aulas. Em inglês é deliver, não é? Mas nós dizemos dar, não é? Dar aulas. Acho que fica mesmo muito bem com estas histórias que aqui estão contadas. Bom, estas histórias não são selecionadas. Saiu, como sabem, uma reportagem no Jornal Público, aliás, muito bem feita e muito bonita, com alguns destes professores, que são apenas aqueles que puderam representar os outros. Não é? Porque estas histórias não são escolhidas. Estas histórias são as histórias todas das pessoas que entrevistamos. A única diferença que há nestas pessoas, porque nós queríamos, o estudo que queríamos fazer, nós tínhamos que entrevistar professores que, sendo lei, que sendo normais, não são nomes conhecidos na praça pública, que sendo pessoas normais, eram conhecidos entre os colegas por serem professores empenhados. E também tinham tido grande parte do seu trabalho profissional na turma, na classe, com os alunos. Isso, claro, que dá um enviesamento no bom sentido, não é? Porque, afinal, era o que se pretendia saber, não é? Eu já explico até melhor também o que é que isto... Porque é que isto foi feito assim, só para tomarmos consciência e ficar mais explícito. Portanto, de facto, o livro resultou de um projeto de investigação, que é o projeto de 50 anos de docência, fatores de mudança e diálogos intergeracionais. E esse projeto, que foi financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia de 2022 a 2024, sim, de facto, de 2022 a 2024, embora ainda estejamos a desenvolver o projeto, ou melhor, desenvolvemos o projeto durante 2025 até setembro passado, mas sem mais financiamento. Esse projeto foi desenvolvido com 3 intuitos fundamentais. O primeiro, guardar memória. E a memória é a memória dos professores de Abril, como eu gosto de dizer, e um dia, se fizermos um filme, como eu gosto de dizer que vamos fazer, são os professores de Abril, é assim que se vai chamar, como os capitães de Abril. Mas é por isso, mas não é só por isso. Portanto, nós temos um conjunto de investigação que diz que sempre se deviam fazer as histórias dos professores veteranos, dos professores que abandonam a escola. Porque, reparem, como ouvimos aqui estas histórias, um professor, e a história de um professor é sociologia, é demografia, é geografia, é tudo, está lá tudo. E nesse sentido é extremamente importante fazer essa história, porque eles estão com todos, eles estão nos contextos, não é? E isso é importante. Mas neste caso, mais uma razão, e uma razão muito importante, que era o serem pessoas que começaram a trabalhar em torno de 25 de Abril, um bocadinho antes, um bocadinho depois. Um segundo aspecto, a construção de conhecimento. E no âmbito da construção de conhecimento, trata-se de usar Portugal como também, porque nós também temos que responder a esses aspectos, não é? É como se construiu o profissionalismo dos professores em Portugal, mas nenhum projeto na FCT seria financiado se esta fosse a questão, não é? Apenas. Embora depois, mais tarde, houve uns projetos exploratórios só para o 25 de Abril, e aí, sim, talvez. Temos que ser justos. Mas neste caso não, portanto era uma candidatura para todos os projetos, de todas as áreas, e de facto nós tivemos, por um lado, queríamos estudar o profissionalismo dos professores, e esse profissionalismo era considerado, dos professores portugueses, era um caso
especialmente interessante, exemplar, se quisermos dizer assim, para estudarmos a construção do profissionalismo dos professores em geral. E noutros países também. Aliás, temos feito algumas comunicações e artigos noutras publicações onde isto tem de facto recepção, não é? É também importante. E por isso também a questão do professor dedicado ou do professor empenhado. Porque nós não podíamos entrevistar à toa e corrermos o risco de termos gastado muito esforço, muito dinheiro, não é? E não termos os professores que nos informam sobre o profissionalismo. E, portanto, esta foi uma pista que, de facto, funcionou muito bem e que nós utilizamos. Portanto, nesse aspecto, neste âmbito, o projeto é um projeto que identifica as características. Não estava a contar que isto fosse assim, não estávamos. Mas, de facto, o projeto permite, primeiro, considerar que é possível um profissionalismo transformador. Nós usamos o transformador, lá está, também para ficarmos a par de uma linguagem que hoje é muito anglófona, não é? Transformative. Um profissionalismo transformador. Mas, por outro lado, primeiro provar que ele é possível, não é? Porque fala-se, quando nós falamos de alternativas, de outras formas de ser professor, parece sempre que são alguns iluminados, não é? Ou então é aquela conversa que no passado era conhecida pelos filhos de Rousseau, não é? Aquelas pessoas sonhadoras e pouco realistas sobre a educação. E aqui nós temos a possibilidade de concretizar. Isto é possível, existe, há muitas pessoas que o fazem e portanto, podemos até caracterizá-las naquilo que é um perfil tipo das pessoas que têm esse tipo de profissionalismo. Ou seja, aquilo que pode ser considerado exceção, ou que às vezes é considerado exceção, não é exceção, pode ser a norma. Um terceiro intuito era construir formação, ou fazer formação, ou seja, que quer a componente da memória, quer a componente da investigação, fossem vertidas em formação para os professores, formação para a sociedade em geral, informação, se quisermos também. E isso levou-nos a traduzir esta dimensão em dois aspectos do próprio projeto. Um deles, a construção de diálogos intergeracionais com estudantes em formação inicial. Tivemos 7 colegas formadores de professores em formação inicial e alguns também em contínua, que desenvolveram esses projetos com os estudantes, e foi possível, a partir daí, identificarmos, digamos, um procedimento tipo que pode apoiar outros professores a fazerem o mesmo, por um lado. Por outro lado, não tem que ser professores, nós podemos fazer diálogos intergeracionais com diversas situações. Nós fizemos na faculdade com uma unidade curricular e a aprendizagem é absolutamente importante. Mas também no portal, agora nós já dizíamos portal, porque antes dizíamos repositório, e como o repositório criava uma confusão muito grande com os engenheiros da UP Digital, com quem nós tínhamos que falar, deixamos de dizer repositório e passamos a dizer portal. Foram eles que nos ensinaram. E o portal de histórias de ensino e formação, que está disponível no site do projeto, e que eu vou mostrar de uma forma muito rápida, mais para que vocês possam divulgar e dizer a outros que existe lá, que estão lá. fitb.net. E aqui temos... Não vamos ver nada. Tem que me vir aqui ajudar outra vez. Está ainda em construção, mas já tem aqui muita coisa. Está em construção ainda, não é construção, ele está construído. Mas estamos a completá-lo, por um lado,
estamos também a conselho de alguns especialistas de comunicação. Estamos também a tentar melhorá-lo e temos, por acaso, 2 pessoas a trabalhar connosco que são extraordinárias. Portanto, eu penso que daqui por pouco tempo vamos ter o repositório, que aqui ainda aparece com o nome de repositório. Portanto, isto é o site, e o repositório contém, nomeadamente, eu vou só dizer o nomeadamente, ou, por exemplo, retalhos de vida, que é o professor conta a história toda, mas há histórias que são exemplares no sentido de contá-las a alguém. É extremamente importante para perceber como é que as coisas acontecem, como é que os professores dão a volta, o que acontece com as crianças. Há histórias absolutamente incríveis, e são coisas relativamente pequenas. Temos as histórias tipificadas, só preciso, este não é um nome melhor, nós já mudamos, mas são histórias tipo, ou seja, nós entrevistamos todos os professores do primeiro ciclo, mas depois chegamos à conclusão que há um perfil tipo, ou seja, por exemplo, a maioria dos professores do primeiro ciclo esteve a dar aulas num sítio em que os alunos e os pais nunca tinham ido ver o mar. Isto depois de 25 de abril. Tantas histórias que são assim, e a minha por acaso também. E isto é colocado no tipo, não é? Não quer dizer que seja todos, não são todos. É uma lógica de construção científica um pouco diferente da estatística. Portanto, temos aqui essas histórias. Temos uma história do pré-escolar, uma história do primeiro ciclo, temos várias do terceiro ciclo e secundário, do segundo ciclo também temos, do terceiro ciclo e secundário temos várias, porque em algumas disciplinas era forçoso contar aquela história, tipo a educação física, por exemplo. A educação física, quando foi o 25 de Abril, como dizem os professores entrevistados, era jogar à bola. E era jogar à bola às vezes para os professores, mas sobretudo era para os alunos. E portanto, mesmo quando eles queriam fazer algo um pouco melhor, não era fácil, porque para os alunos era jogar à bola. Não havia pavilhões, não havia onde fazer educação física, não é? E todo o processo das construções escolares, a profissionalização até do professor de educação física, a construção de currículos de educação física, tudo isso é uma história extraordinária. Portanto, nós temos o professor de educação física, tipo, não é? Portanto, não é ninguém. E também o professor de literatura, de português, também emerge. Bom, as narrativas singulares são narrativas, aqui estão apenas algumas, senão o livro não tinha sentido, das narrativas singulares são as narrativas da professora Adelina, da professora Adelaide, da professora Maria, mesmo, tal como acontece no livro. Ou seja, podemos, e por isso eu estou a mostrar aqui, estes produtos, se quisermos dizer assim, podem ser usados para formação e são muito úteis. Vamos sair agora um bocadinho, voltar a pôr. Pode ficar assim. E vamos continuar. E embora, como eu estava a dizer, embora o livro possa ser usado para formação e adiava, não é? E é excelente em vários domínios, também metodológico. Ele não foi. Este trabalho é um trabalho do segundo nível, é um trabalho do nível da construção de conhecimento. Estas histórias foram escritas, mas foram escritas depois da análise dos dados, das entrevistas que foram realizadas. Portanto, realmente ele está associado à vertente da construção de conhecimento e, sobretudo, à identificação e ao estudo da construção do profissionalismo. Bom, com toda a maquinaria metodológica que isso implicou, e esforço, estão aqui algumas pessoas que o podem comprovar, que implicou, isso permitiu-nos atingir os objetivos de investigação,
escrever artigos, escrever livros, com os principais resultados. Resultados ligados com os trajetos tipo, não é? Em geral e em cada nível de ensino, trajetos. O trajeto tipo do país, os anos 70, os anos 80, os anos 90, os anos 2000, os anos 2010, desculpem, que tem características particulares. As pessoas que começam a trabalhar com 20, mas depois têm 30, e depois têm 40, e depois têm 50. O país não tinha estradas nos anos 80, mas nos anos 90, no final, já tem. E isso muda completamente a vida dos professores. Há aspectos da geografia física e humana que têm imenso... Foi uma descoberta, por isso é que convidamos o professor Álvaro Domingos para a conferência inicial do Congresso, que tem imenso impacto no exercício da atividade docente e na fenomenologia da docência. A fenomenologia da docência é a vida, não é? É tudo. É os filhos que nasceram, que são pequeninos ou já são grandes, não é? O eu ter dinheiro já ou não para comprar um carro, e quando há carro fica tudo muito mais fácil. Levamos 4 ou 5 no mesmo carro para dar aulas, deixamos-los às vezes, um fica aqui, outro fica ali, outro fica ali, e há vindo embora outra vez o mesmo trajeto. Bom, tudo isto, aspectos muito importantes e que estão publicados também num outro sítio. O perfil docente, não é? E a tal questão da possibilidade da existência desse profissionalismo transformador. As ecologias nutrientes, podemos chamar-lhe assim, são os contextos, os cenários que permitem, possibilitam, apoiam, cuidam do desenvolvimento desse profissionalismo, mas que são exteriores à própria escola, exteriores aos próprios professores. Temos depois as práticas, o tipo de práticas que desenvolvem, metodologias, métodos e a própria agência. É claro que estes professores têm uma dimensão agêntica, mas já ouvi dizer isso outro dia, de agência relativamente forte. Mas como podem não ter? Como pode um professor não ter? Não é? Será difícil. E também resultados sobre as percepções que as pessoas tiveram e integraram no seu desenvolvimento profissional a propósito de mudanças sociais grandes, nomeadamente ao nível das tecnologias. Muitas mudanças, a internet, os computadores, não é? As redes sociais, os telemóveis, não é? Que estes professores, quando começaram, não havia. Não é? Eles integraram isso na sua prática, não se queixam. Estes professores não são contra as tecnologias, nem se queixam das tecnologias. Têm algumas teorias sobre o modo como devem ser usados. Sim, mas não são contra, dizem não. E também os regimes de autoridade. Houve mudanças grandes nos regimes de autoridade, ou seja, nos regimes de autoridade, sim, sobretudo naqueles que são considerados problema ou não problema. E isso alterou profundamente a relação com os alunos, a relação com os pais e tudo isso. Bom, vamos, a propósito destes resultados, e porque isso também me vai ajudar na fase seguinte, vamos ver um pequeno filme, um pequeno vídeo que resume o trabalho. E vamos aqui outra vez. Aqui. Portanto, também aqui podem ver este que eu vou mostrar e até o dos diálogos intergeracionais. Nós agora vamos ver este.
De qualquer modo, entre as entrevistas, para nós que as lemos, não é? A transcrição foi uma coisa incrível, não é? São 96, entre 25 a 30 páginas, algumas mais, e isso de facto foi um trabalho trabalhoso, mas isso agora aqui também não interessa. De qualquer modo, é uma experiência, é uma viagem. Cada entrevista é uma viagem. Demora algum tempo, não é? São 25, 30 e tal páginas. E, portanto, nós começamos a sentir que entre as entrevistas e esta análise, né, digamos, estes resultados aqui muito sintetizados, havia que faltava qualquer coisa que era importante, que era importante dar conta, não é? Dar conta desta forma de ser, desta possibilidade da resiliência, do investimento. E então achamos efetivamente que devíamos construir e escrever estas histórias. Como eu disse, são 96. E, portanto, tínhamos uma equipa, tínhamos alguns colaboradores para além da equipa, e são 96. Não sei se estão a imaginar o que é escrever 96 narrativas. A ideia é escrever de forma pequenina, não é? De forma pequenina, 2 páginas, 3 páginas. Há uma ou outra, eu digo sempre isto. Há uma ou outra que tem mais, não é? Porque é muito interessante, vocês podem ver, foi escrito por 10 pessoas e a certa altura, quando nós estávamos a rever já no livro, nós sabíamos de quem era aquilo que estávamos a ler, mesmo sem ir lá acima ver o nome, porque cada um dos narradores tem um estilo próprio, quer na sintase, quer no modo de desenvolvimento. De qualquer modo, e era esta ligação que eu queria fazer, e nós que tínhamos estado na análise, e este nós sou eu, a Rita Tavares Sousa, a Lianete Thomas Dota, não sei se está, a Fátima Pereira, claro, e faltam aqui alguns, porque éramos 7, Margarida Marta, etc. E algumas pessoas colaboradoras, e nós assim totalizamos 60 e qualquer coisa. Ou seja, cada um de nós escreveu à volta de 7, 10 histórias. Que implica ler a entrevista, sublinhar, escolher coisas e depois escrever. Mas nós escrevíamos também em função deste perfil que nós tínhamos identificado. Perfil, não só perfil, mas também das categorias, porque é disto que se trata, que emergiram da análise das entrevistas. E quando assim não era, temos ali a Luciana, a Juliana, que vocês vão encontrar 33 vezes no livro. A Juliana é jornalista de formação de base. Nós tínhamos-la conhecido na tal disciplina de diálogos intergeracionais. Percebemos que ela escrevia bastante bem e então digamos, ela foi contratada para escrever e fez um trabalho muito bom. Portanto, também tinha que referir isto, Juliana. E isso resultou neste livro, muitas revisões, muitas releituras, depois a organização e nesse aspecto, digamos, de facto, aqui não há autores. Isto é uma coisa muito importante neste livro, não há autores. Os autores são os professores que contaram a sua história. E depois, de facto, há uns narradores, não é? Que tem assim, devemos dar-lhe qualquer coisa, até porque cada um tem o seu estilo, não é? Não alteramos muito o estilo. E, portanto, há aqui uma certa autoria, é verdade. Mas não é efetivamente nosso. Agora, a Rita Tavares Sousa, que está aqui à frente, a Luciana não pôde estar. A Luciana, Joana, mas que vocês viram aqui no filme, foram as pessoas, fomos nós que trabalhamos neste aspecto final, na introdução, na conclusão e na sua organização e na revisão do texto. Bom, como eu já disse há pouco atrás, e eu estou quase a terminar, no centro do profissionalismo, porque isto já é aprofundar um bocadinho para além do que nós vimos,
mas dizê-lo de uma forma explícita, no centro do profissionalismo dos professores estão os alunos. Mais propriamente, a aprendizagem dos alunos. A aprendizagem de todos os alunos. A associação entre sucesso académico e sucesso pessoal. Não sei porque hoje se acha que se descobriu, não é? A importância do sucesso académico ou das aprendizagens dos alunos como se fosse uma coisa nova, não é? Fala-se muito dessas questões. E é esta centralidade que leva os professores a procurar informação. É essa centralidade. É também essa centralidade da aprendizagem dos alunos que leva estes professores a dialogar com outros professores. O trabalho colaborativo não é uma moda, não é um deve ser, não é um normativo, é algo que eles fazem de forma intencional e consistente para conseguirem produzir os resultados que pretendem. Eles têm sentido de humor, a maioria, e eles sabem disso e dizem-no. Conhecem a importância de saber comunicar não é só com os alunos, com os colegas e com os pais. Daqui, evidentemente, a criação curricular é um pequeno passo. Aderem a projetos com entusiasmo, como vimos aqui. Criam projetos eles próprios. São projetos centrados no conhecimento. Gera-se muitas vezes a ideia que o que é diferente daquele regime da sala de aula, não é? De uns atrás dos outros, com o professor a falar expositivamente, que é algo diferente, um folclore. Não é. Estes projetos têm o conhecimento dentro. É um conhecimento em que se entra, que se utiliza, que se mostra de outras maneiras. Mas também das tradicionais. Também. Mas não só. Têm autoestima profissional. Não há dúvida. Sem isso, aliás, é difícil ser professor. Sentem-se competentes por conseguirem ser professores de acordo com os valores que os inspiram. Fundamental. Gerindo o comportamento dos alunos. Eles gostam de sentir que lhes dão a volta. E atingindo com eles os objetivos académicos e formativos. Mas, como vimos também, chegados ao novo milénio, o desenvolvimento de políticas e procedimentos que restringem o espaço de criação, é o espaço profissional, é o espaço de criação, e denigrem os professores e a profissão docente, teve neles um impacto muito negativo, por razões diversas, mas sobretudo devido à desvalorização material e simbólica da profissão docente e, portanto, deles próprios. Em Portugal, como noutros países, esse discurso político, e eu faço questão de dizer isto aqui, não vá a gente pensar que são os nossos políticos que acham mesmo que os nossos professores são maus. Como noutros países, esse discurso político que pretendeu ganhar consentimento para políticas de controle transnacionais, a chamada nova gestão pública, está a ser, para os decisores, financiadores, um enorme tiro no pé, como sabemos, dada a falta de professores, não é só em Portugal, na maioria dos países do mundo, não há professores, ninguém quer ser professor. Para nós é um desafio, uma grande exigência e também a exigir muita coragem, porque há muitas coisas que nós temos que dizer e que talvez as pessoas não estejam à espera que vamos dizer sobre diversas coisas. Mas para essa coragem, as histórias deste livro vão nos inspirar de certeza. Para finalizar, para além de já ter dito que o livro não é nosso, não é? Que o livro tem outros autores, que nós fomos as organizadoras, mas também dizer que todas nós, não só os que organizaram, mas os que escreveram as histórias e analisaram as entrevistas, sem isso nada havia, todos sentimos muito orgulho em termos conseguido fazer este livro, em termos conseguido fazer este projeto. Um trabalho muito exigente, mas que nos deu muitas alegrias, mesmo quando as histórias nos punham a chorar de emoção. Foram muitas as vezes que nos puseram a chorar de emoção. Não é? Muito obrigada.